Bom, boa noite a todos, paz do Senhor. Hoje, dia 18 de março de 2020, nós teremos o nosso culto, às 20 horas na comunidade evangélica Portas Abertas. E infelizmente, por motivos aí de força maior, nós tivemos que cancelar o nosso culto de hoje, em virtude do que os irmãos já sabem, essa pandemia, a questão do coronavírus. Nós temos que prezar pela saúde de todos e temos que ter todo o cuidado. Enfim, um dia bastante difícil, o governador João Dória veio falando acerca do fechamento dos shoppings também, muitas pessoas desesperadas, então nós vamos gastar um tempo aqui ministrando a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus nos diz em tempos de crise, em tempos de dificuldade, como enfrentarmos esse problema. E só buscando em Deus, tenho certeza que Deus vai nos dar o direcionamento nesta noite, vai nos dar uma palavra abençoada, uma palavra que sirva aí para acalmar o seu coração, para trazer paz, tranquilidade à sua mente, sabendo que nossa vida está no controle das mãos de Deus. Então eu quero compartilhar com os irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, se você tiver condições de me acompanhar, livro de Êxodo, capítulo de número 14, Êxodo 14, versículo de número 14 também. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, quando nós lemos esse texto, nós verificamos aqui que o povo de Israel eles estão fugindo do deserto. O exército de Faraó está no encalço de Israel. Israel olha e não vê saída, eles olham para trás, para o lado, para o outro, para frente até mesmo, que tinha o mar, então eles não veem saída. O exército de Faraó vê toda essa situação e fala: olha, a vitória aparentemente é nossa. Contudo, o povo de Israel tinha uma promessa da parte de Deus. Então, eu queria ministrar aqui algumas atitudes para nós vencermos a crise. Não é diferente conosco no dia de hoje. A maioria dos pastores que nós conversamos, as igrejas também estão fechadas para o culto público. Eles estão ministrando através de rede social, Facebook, Instagram, YouTube. A nossa igreja, nos seus 23 anos de existência, nunca nós precisamos fechar a porta da igreja para um culto público. E infelizmente hoje nós temos que ter esse cuidado para não tornar o problema ainda maior. Resumindo, como que nós vamos vencer? Como que nós vamos superar esses períodos de crise? Porque com qualquer pessoa que você conversa, hoje eu conversei com mais de 40 pessoas, todos desesperados. Nós atendemos muitas pessoas que têm loja em shopping, e o shopping veio um decreto falando: olha, precisa fechar agora dia 23 e só pode reabrir depois do dia 30 de abril. E agora, como que nós vamos fazer 40 dias fechados, pagando funcionário, pagando aluguel de shopping, tendo toda essa situação? Então, como que nós vamos vencer o período de crise? O versículo que nós lemos, a palavra de Deus nos diz, no versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós. Então, quando nós lemos este versículo, o que nós precisamos entender? Nós não podemos desanimar. A primeira atitude que nós precisamos ter para vencer uma crise é não desanimar. E como que nós vamos fazer para não desanimar? Primeiro, você não pode olhar para o problema, você não pode olhar para a situação que tem roubado a sua paz, você tem que entender que o Senhor está pelejando por nós, ou seja, Ele está guerreando, Ele está combatendo, Ele está indo diante de nós e desfazendo, cortando laço, jogando por terra essa seta de enfermidade, nos imunizando, mas nós precisamos não desanimar. Esse aqui é o ponto de partida. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender: o Senhor está pelejando por mim, o Senhor está guerreando, o Senhor está se levantando, o Senhor está indo diante de mim, o Senhor está nos abençoando, Ele está cortando o laço. Então a primeira situação, a primeira atitude com sabedoria que nós temos que ter é: o Senhor está pelejando por mim. E se Ele está pelejando por mim, eu não posso desanimar.
Eu sei que muitas vezes, amanhã mesmo, nós temos já a quinta-feira, já temos a sexta-feira, a continuidade da semana, do mês. Alguns estão dizendo que o ano está perdido, as projeções não são das melhores, estão dizendo que esse vírus ainda vai atingir o seu pico. Então, se nós formos olhar para tudo isso, qual seria a nossa atitude, irmãos? Desanimadora. As projeções são as piores possíveis, as pessoas estão desanimando, as pessoas estão abatidas, o caos está tomando conta das ruas. E o que nós precisamos entender? Nós temos um Deus que peleja por nós, Ele está pelejando por você. Então qual que é a sua atitude? Primeira coisa, irmãos, não desanime, erga a sua cabeça e confie no poder de Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender quando nós lemos esse texto, se você for ver, disse no versículo 15, o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marche. Quando nós lemos esse versículo, o que nós precisamos entender? Nós precisamos continuar a fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Nós não podemos parar de marchar. Se você ficar inerte, porque muitas vezes também a falta de atitude, essa paralisia, essa também é prejudicial. Nós precisamos manter marchando, irmãos. Olha, não desanime. Então, o que você tem que fazer no primeiro item? A primeira atitude, não desanimar. Se você desanimar, você não vai mais orar, você não vai mais se levantar, você não vai guerrear, você não vai ler a Bíblia, você não vai orar, você não vai meditar na palavra de Deus. Uma pessoa desanimada, ela chega a sequidão espiritual e ela não faz mais nada disso. Então, primeira coisa, não desanime, continue no mesmo propósito, tenha disciplina, tenha coerência, busque a presença de Deus, erga a sua cabeça e creia que Ele está pelejando por você. A segunda atitude, continue fazendo aquilo que você foi chamado. Algumas pessoas estão parando, estão entregando os pontos, e aqui, se você está fazendo a obra de Deus, continue fazendo. Se você está trabalhando na sua residência, home office, no seu trabalho, continue marchando, não fique inerte, não seja omisso, pregue a palavra de Deus, envie mensagens, faça alguma coisa, não fique parado, continue marchando. Então a segunda atitude é, continue marchando. Deus falou para Moisés: olha, por que você está clamando a mim? Disse aos filhos de Israel que continue marchando, que eles marchem, continue marchando. Alguém poderia falar: mas espera aí, é melhor nós pararmos aqui, nós estamos no deserto, é melhor nós pararmos, entregar os pontos, falar para Faraó: olha, está aqui, nós vamos voltar a ser escravos, vamos voltar atrás, vamos refazer aqui o nosso pacto, nós vamos voltar a ser escravos. Porque aparentemente não havia saída. À frente o mar, atrás Faraó, seus carros, seus cavaleiros. O que nós vamos fazer agora? Será que vamos tentar negociar com o inimigo? Quem sabe não seja melhor, pelo menos nós preservamos a nossa vida, porque na frente tem o mar. Se nós pararmos e for guerrear contra Faraó, o que vai acontecer? Nós vamos morrer, porque o nosso exército é mais fraco que o deles. Se nós formos adiante, o mar vai nos afogar. O que é melhor fazer agora? Que Deus é simples na resposta. Ele falou: continue marchando. Sabe o que eu entendo com isso? Quando você não cede, quando você não para, quando você não faz acordo com o inimigo, quando você não cede, o Senhor cria circunstância para te abençoar. Com a sua atitude de continuar marchando, olha que profecia abençoada, com a sua atitude de continuar marchando, eu tenho uma palavra para liberar. Deus vai abrir o mar diante de você, contudo, não pare de marchar. Olha que bênção. Então, primeira coisa, não vamos desanimar. Segunda atitude, precisamos continuar marchando. Não ceda, não volte atrás, não olhe para trás, não negocie com o inimigo, não pense que você vai morrer, não pense que é a destruição. Continue no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo objetivo, na mesma meta. Deus está nos livrando, Deus está nos guardando, Ele está pelejando por nós. E a nossa condição é: continue marchando, continue fazendo aquilo que você se propôs, continue a exercer o seu chamado, continue a se movimentar, não ceda, não fique parado, continue firme neste propósito. Eu espero que você esteja acompanhando bem essa ministração. É difícil ministrar
sentado, calminho. A gente está acostumado a dar uns glória um pouco mais alto, a pedir para os irmãos baterem palma, a glorificar a Deus. Enfim, nós temos que nos adequar, mas eu tenho certeza que ao você continuar marchando, Deus vai criar uma estratégia, Deus vai criar uma circunstância, Ele vai fazer o mar se abrir, você vai passar com seus pés a secos, glorificando o nome do Senhor. Então eu vou continuar aqui, eu não quero deixar muito tempo, a minha intenção é deixar essa palavra em torno de 15 a 20 minutos, é um estudo que daria para nós ministrarmos 40, 50 minutos, 1 hora, mas a intenção é ser um vídeo não tão pesado e que os irmãos tomem posse da palavra de Deus. Vamos um pouquinho mais adiante. Quantos minutos tem? Eu vou seguindo aqui, nós temos 10 minutos de vídeo. A continuação do versículo, no versículo 16, diz assim: E tu levanta o teu bordão, a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Ou seja, use a sua autoridade espiritual. Então vamos lá, as nossas atitudes. Primeiro, nós não podemos desanimar, irmão. A notícia não é boa, o prognóstico não é favorável, contudo, nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar fazendo o que? A segunda atitude, continuar marchando, continuar exercendo o nosso chamado, continuar lendo a palavra, ministrando. Uma coisa que é muito importante que nós vamos estar falando nas outras ministrações e mensagens: não vamos deixar a casa de Deus desamparada. A igreja ela não parou, né? Nós temos contas a serem quitadas, temos compromissos, então nós vamos divulgar o número da conta da igreja para que a igreja seja suprida, ou seja, temos que continuar fazendo a obra. Não é porque a igreja talvez não teve um culto, talvez não tenha outro, que nós vamos deixar de ofertar, dizimar, contribuir. A obra de Deus não parou, precisa continuar. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados. Terceira coisa, precisamos usar a nossa autoridade espiritual, levantar o nosso bordão, levantar aquilo que nós temos em nossa mão. Ou seja, muitas vezes nós ficamos, nós mesmos como servos de Deus, servas do Senhor, nós ficamos passivos nesse momento, aceitamos, não, é o coronavírus mesmo, nós não temos o que fazer. Nós temos sim, nós temos que exercer a nossa autoridade espiritual. Levanta o teu bordão e diga: na minha casa esse mal não vai atingir, a minha família, o meu trabalho, o Senhor nos blinda. Nós precisamos entender que Deus está pelejando por nós e Ele vai nos dar armas espirituais. A quarta atitude que nós precisamos entender, lendo a palavra de Deus: estende a tua mão sobre este mar, a parte B. Então, do versículo 16 ele diz: olha, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Ou seja, nós precisamos estender a nossa mão neste momento para a nossa igreja, para o nosso país, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para que nós possamos exercer essa autoridade e abençoar a casa de Deus, o nosso bairro, o nosso país. Precisamos orar a Deus. Levante a tua mão, estende a sua mão, clame a Deus, peça pela sua família, pela sua igreja, pelos pastores, que Deus possa nos guardar. A continuação também do versículo diz assim: use e fende o mar. O que nós precisamos fazer neste momento? Usar a palavra, a nossa palavra, que é proferir a palavra de Deus com autoridade, Então, nessa ministração bem simples, igreja, eu gostaria que você escutasse o vídeo, ou assistisse o vídeo. Para quem não tiver condição, coloque no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, um fone de ouvido, escute essa ministração. Primeiro, mesmo diante do caos, do problema, da situação adversa, o Senhor sempre nos dá estratégia de como nós vencemos uma crise. Aqui o povo estava passando por uma grande crise, eles haviam sido liberados para o faraó e agora eles estão diante de um grande problema. Então, resumindo essa ministração, primeira atitude: não desanime. Olha, querido, eu não sei qual é o mal. Se nós formos no supermercado, você vai ver tudo lotado, fila para tudo, banco, entra uma pessoa, está entrando uma pessoa por vez, um verdadeiro problema crônico. Contudo, não desanime. Para você, para nós, existe esperança. Segunda atitude: continue fazendo aquilo que você foi chamado. Não pare, continue marchando. A palavra foi: olha, por que você está clamando? Continue marchando.
Ou seja, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, não fique parado. Se você ficar na sua casa também largado, deitado, sem ler a Bíblia, sem ministrar, sem orar, sem jejuar, você está sendo omisso, e a omissão também é uma forma de ficar paralisado. Então não fique parado, continue fazendo a obra de Deus, continue exercitando a sua fé, continue se movimentando, porque Deus vai criar uma estratégia para nos abençoar. Nós só não podemos ficar parados. Segunda coisa, use a autoridade espiritual que há. Muitas vezes nesse momento nós ficamos passivos, né? Ficamos buscando respostas, e hoje eu falei com muitas pessoas e nós não temos respostas. Olha, quando é que vai acabar isso? Quando é que o shopping vai abrir de volta? Quando é que o que vai ter de incentivo? Nós não temos as respostas. A verdade é, nós só temos, a única resposta que nós temos um Deus que está nos guardando, está pelejando por nós. Então, use a autoridade espiritual que tem sobre a sua vida, profetize milagre, determine a sua bênção, a sua vitória, levante as suas mãos, ore com autoridade e peça a bênção de Deus sobre a sua vida. Uma ministração bem simples, bem rápida, bem objetiva, e eu quero fazer uma oração por todos nós, por você que está nos assistindo, por você que está nos ouvindo, que Deus possa visitar a sua casa, a sua família neste momento. Amém? Eu vou fazer uma oração. Se for possível, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Senhor, nesse texto que nós lemos em Êxodo 14:14, Senhor, o Senhor disse ao seu povo, Pai, que o Senhor estava pelejando por nós. Eu te peço, Jesus, entra nesta casa, nesta família, visita este lar. Pai, se houver alguém no nosso estado, no nosso país que esteja contaminado com este vírus, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, Pai, aos laboratórios, que eles possam em breve encontrar uma vacina, que este vírus seja contido, que esse nosso país, o Brasil, Senhor, possa voltar aos trilhos, possa voltar a viver a paz, a tranquilidade. Nós repreendemos todo demônio, Pai, que tenta trazer seta de enfermidade, Senhor, todo espírito da morte, nós repreendemos em nome de Jesus. Imuniza, Pai, o nosso bairro, imuniza a nossa igreja, imuniza, Senhor, o nosso país, nos cobre com teu sangue, Senhor, vá à nossa frente, não deixe o teu povo desanimar, não deixe o teu povo ficar enfermo, Senhor, repreenda todo espírito da morte, toda a morte precoce, todo mal nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, visita a nossa igreja, os pastores, cada departamento, Senhor, alcança a tua igreja, Pai, repreenda toda a fúria do inimigo, todo o mal, tudo aquilo que tenta impedir, ó Pai, Senhor, que o nosso país cresça, que a nossa sociedade seja uma sociedade próspera e abençoada. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, te pedimos, guarda a nossa entrada e a nossa saída, esconde-nos debaixo da tua proteção, Senhor, assim como diz o Salmo 91, guarda-nos debaixo das tuas asas, ó Pai, nos esconde no teu esconderijo, Pai. Te pedimos, Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família, os pastores, os obreiros, os membros da comunidade evangélica Portas Abertas, de toda a igreja de Jesus, ó Pai da terra, quer seja no Brasil, guarda, Senhor, os outros países, a Itália, a Europa, também que está sendo atingida, a China, que o Senhor possa guardar o mundo, Senhor, possa abençoar cada um de nós, repreenda todo o mal e conceda a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço, irmãos, vocês que nos ouviram aí, por esse curto espaço. Eu também hoje um dia bem cansativo, eu cheguei agora do trabalho, não tive tempo nem de tomar banho, de jantar ainda, agora eu vou tomar um banho, descansar, jantar, mas que Deus traga paz ao nosso país, que nós venhamos guerrear espiritualmente. Estamos envolvidos numa batalha espiritual muito grande, mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar munições, assim como nós ministramos hoje. Não vamos desanimar, vamos continuar marchando, vamos usar nossa autoridade, usar as nossas mãos e determinar a palavra de Deus com autoridade. Deus abençoe a sua família, a sua vida. Fique com Deus. Deus abençoe.